Deus conosco, irmãos. Peço que todos se coloquem de pé para que façamos a leitura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a reunião espiritual desta noite. Que Deus esteja conosco agora e sempre. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino número 2. Agora, em cada um de nós o Cristo mora. Vem, nega-te a ti mesmo, com a dor toma tua cruz, diária com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Temos de nós o que nós temos, ao Criador do céu tudo devemos. O mundo é uma vaidade, e a mentira é a blasfêmia da verdade. Vem, nega-te a ti mesmo, com a dor toma tua cruz, diária com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. O Senhor tudo fez, tudo norteia, desde o astro infinito ao grão de areia. Se alguma coisa houvesse com vontade, onde estaria de Deus a majestade? Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Irmãos, damos graças a Deus porque foi da sua vontade e por sua ordem. E mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim reconhecemos que aqui estamos pela vontade, que Ele nos deu os meios para aqui chegarmos, nos deu este lugar para podermos nos reunir, e assim o pensamento também de estarmos aqui foi Deus que nos deu, né, a saúde para podermos ter os órgãos físicos, né, o corpo físico para podermos nos locomover até uma reunião e nos reunirmos com os irmãos. Então por isso que quando nós nos reunimos, sempre é um dia de festa, em que nós podemos rever os nossos queridos irmãos, né, abraçar, né, cumprimentar, reconhecer Deus conosco, né, reconhecendo que Cristo mora em mim e mora no meu irmão, e também move a Ele nesse sentido que todos estamos vivendo neste grande grupo, e é um corpo que tem por cabeça Cristo, que dirige a todos, dando a cada um conforme as suas necessidades, tanto para a nossa vida física como para a nossa vida espiritual. Nós sabemos hoje que temos dois corpos, né? E que nós temos que trabalhar por ambos, porque se nós trabalharmos só pelo corpo material, só pela vida material, a balança se desequilibra, há uma desarmonia. Nós precisamos então entrar em harmonia com as coisas espirituais através do desenvolvimento deste corpo espiritual que se chama Cristo em cada um de nós.
esse estado de consciência que não é um homem. Assim nós afirmamos realmente, porque está dito por São Paulo, dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então, com as palavras de São Paulo, seguramente nós podemos afirmar que Cristo não é um homem, é um estado de consciência que viveu em São Paulo e que nele viveu a obediência a Deus, nele movia todos os seus atos, e nós estamos aprendendo hoje também que nós devemos seguir o mesmo caminho que seguiu nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou que ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, nessa semana, o que vinha à minha mente, pela vontade de Deus, aquela frase, aquilo que nosso Jesus Cristo diz e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Então, se existe um caminho, então o caminho que nós seguimos neste plano físico não é o verdadeiro caminho, porque o verdadeiro caminho é espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as nossas verdades, essas que nós temos aqui neste plano, também não são as verdades espirituais, são verdades materiais, são as que nosso Jesus está falando. E a vida verdadeira, que a vida realmente é no Espírito. Essa vida material que nós vivemos aqui neste plano físico, nós sabemos que ela tem um tempo. Que nós vivemos aqui, fomos trazidos por Deus também, porque esta foi a sua vontade para a nossa evolução, mas que essa vida tem um tempo. Mas a verdadeira vida de que ele está falando é a vida no Espírito. E que nós vamos aprendendo já a ingressar nessa verdadeira vida, estando aqui nesse plano. Então, os caminhos, como diz o Senhor, mais altos são os meus caminhos que os vossos caminhos, e mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos. O que ele está falando? Destes pensamentos que recebem essa consciência do Cristo em nós. Esses caminhos que recebem essa consciência, os caminhos espirituais e pensamentos espirituais, dentro da lei, que nos faz ver o seguinte: uma outra frase que é muito, se nós levarmos assim para o nosso dia a dia, é o que pode nos nortear sempre, é o seguinte: receberíamos tudo de cima e estaríamos na verdade. Essa simples frase, meus queridos irmãos, isso nos coloca em harmonia com a vontade de Deus, porque nós vamos estar vivendo neste plano físico, reconhecendo a vontade de Deus se manifestando em tudo e em todos. Então, quando nós tivermos dessa plena consciência, desse estado de consciência que nos faz ver que nós, recebendo tudo de cima, estaremos na verdade, nós não criticaremos mais nada, nós não julgaremos mais nada, porque nós veremos simplesmente a vontade de Deus ordenando e dirigindo o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes. Simplesmente nós veremos esta vontade de Deus, como disse, exteriorizando e dando vida a tudo. E nós veremos que tudo que foi criado, e tudo que existe nesse plano físico, tudo foi criado por Deus. Os nossos corpos e tudo que foi criado na natureza para este corpo físico se manter firme, e forte e alimentado, Deus também criou. E assim Ele também criou o universo das coisas espirituais, aquelas coisas que lá estavam no Evangelho, coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, que jamais subiram ao coração do homem, são as que Deus tem predestinado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Então, há um universo enorme, infinito, a conhecermos, a pesquisarmos, a compreendermos e a penetrarmos em nossos pensamentos pela prática da obediência, pela prática diária da obediência. Então, com aquela frase que nós dizemos, nosso Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira, como nós somos, não é neste plano físico. Embora essa vida nos traga muita impressão, o mundo nos dá muita pressão, porque nós vemos com os nossos olhos materiais as coisas. Mas nós temos que aprender que a verdadeira vida é no Espírito.
E para viver a verdadeira vida, como nos diz o professor Gatti, comamos o pão, mente de Cristo, feita por Deus, um estado de consciência superior que nos faz ver que tudo vem de cima. Então, aí, quando nós aprendemos este significado de que tudo vem de cima, como disse, nós vamos ver que realmente não há nada em desarmonia. Tudo está no seu lugar. Todas as coisas estão na mais perfeita harmonia. Tudo que acontece no nosso interno e no nosso externo. Todas as coisas que nos rodeiam, nós vamos compreendendo que tudo tem uma razão espiritual de ser. Todas as coisas que acontecem neste plano físico têm uma razão espiritual. Embora nós não compreendamos nem o que acontece muitas vezes conosco e muitas vezes com os que estão à nossa volta. Mas tudo tem uma razão espiritual de ser, assim nos falta observar. E nós vamos aprendendo, então, gradativamente, pela prática da obediência, a entrar em harmonia com essa vontade de Deus, a reconhecer a vontade de Deus em tudo. E isso é um trabalho diário, é um trabalho que todos nós devemos fazer todos os dias, vencendo este eu material, que vê somente coisas erradas. Essa é a tendência da mente humana, ver as coisas, que as coisas estão erradas, que há injustiça. A mente humana, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, mas Deus não é justo, porque olha o que está acontecendo, olha as guerras, olha, mas o que o professor Lugatti diz? Que tudo o que acontece, as guerras, as revoluções, são resultado do quê? Da desarmonia do homem, né? Da sua falta de obediência para com o seu Criador. Porque quando o homem alcançar a sua paz interna pela prática da obediência, então essa paz interna se exteriorizará e levará essa paz para todos os que estão predestinados para conhecê-lo. Então este também é um trabalho de todo cristão prometido. Trabalhar, evoluir, crescer, ser um membro ativo dentro deste corpo, para que a doutrina possa ser levada a todos os predestinados, para que possamos também viver num mundo de paz, de harmonia, que é isso que nós buscamos, segundo a vontade de Deus. Então, mas nessa oportunidade, está escalado também para nos falar nosso irmão Fernando Nunes, a quem, pela vontade de Deus, eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos por sua vontade. Como vinha dizendo o irmão Eduardo no início da reunião, elevemos os nossos pensamentos, ou conservemos os nossos pensamentos elevados ao Senhor de glória, suplicando a Ele sobre nós o seu amparo, para que Ele nos dê aquilo que é necessário ouvir nessa oportunidade, para que Ele fale naqueles que falam e ouça em nós que vamos ouvir nesta oportunidade, para que seja o Cristo dando de si para si mesmo, isolando o máximo possível do agente da razão humana. Então esqueçamos os nossos problemas, esqueçamos dos nossos afazeres pessoais, dos nossos interesses, tudo que mais que neste momento não se refere à santa lei de obediência. E vamos aproveitar então estes poucos minutos que nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a santa obediência. Como vinha fazendo já há 2 reuniões passadas, a última no mês de janeiro, vamos continuar falando sobre a oração do Pai Nosso. Antes eu vou fazer um breve retrospecto do que a gente já abordou, para que a gente não pegue o assunto no meio. O professor Lugatti nos diz que nós precisamos orar com consciência, ou seja, orar sabendo o que nós estamos
dizendo. Né? Assim como nós devemos cantar também, como a gente já abordou em outra reunião, com consciência. Por exemplo, se nós cantarmos o hino da obediência achando que é uma música, sem entender as frases que ali estão escritas, é como se fosse uma música mesmo e não traz proveito nenhum espiritual. Seria, como nos diz o professor Ugarte, como se nós orássemos ou cantássemos numa língua estranha. Né? Então, para que nós possamos compreender aquilo que nós estamos orando e cantando, nós precisamos primeiro saber interpretar. Né? Interpretação, o professor Ugarte nos fala na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Ele diz assim: ao meu evangelho trocaram a sua verdadeira interpretação, que só eu dou dos céus, falando aos meus verdadeiros servos, e sereis ensinados por Deus, e a verdade vos libertará. Para corroborar essa verdadeira interpretação que só meu Espírito Santo pode dar aos meus verdadeiros servos. Nós sabemos que todo o problema começou lá pelo século III, quando substituíram a verdadeira interpretação do Cristo pela livre interpretação da Bíblia ou dos textos sagrados. O homem se imaginou suficiente por si mesmo para fazer a vontade de Deus e a doutrina foi deturpada. Então, aliado à interpretação, nós precisamos desenvolver uma faculdade espiritual que nós abordamos também nas últimas reuniões, que é o discernimento. O que é o discernimento? É essa faculdade que nos possibilita diferenciar o que é certo do que é errado, separar o que convém do que não convém, julgar, e aqui não é julgar ao meu próximo, é julgar uma situação, se a situação edifica ou não edifica, ou julgar a minha própria consciência, se eu estou agindo em harmonia ou não estou agindo em harmonia com a vontade de Deus. Essa é a função do discernimento. É aquilo que nós muitas vezes usamos como figura de linguagem, o filtro no computador ou o antivírus. Aquilo que barra e faz análise se é prejudicial ou não é prejudicial. E aqui, se é prejudicial à nossa evolução espiritual ou não é prejudicial à nossa evolução espiritual. Diz-nos o professor Ugarte. Não, melhor dizendo, Cristo no apóstolo Paulo em 1 Coríntios, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É desse discernimento que nós estamos falando. Discernimento superior, discernimento do Cristo em nós. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele por ninguém é discernido. Mais adiante, em 1 Tessalonicenses, ele diz, também com relação ao discernimento, examinai tudo, ou seja, discernir tudo, e retende o bem. Ou seja, tudo que nos chega, nós temos que examinar, nós temos que analisar, e aquilo que edifica, aquilo que está dentro da Santa Lei, nós retemos o conhecimento e colocamos em prática. Professor Ugarte, num tema, a consciência do Cristo em nós, sobre o discernimento, ele nos fala: à medida em que nós praticamos internamente a obediência ao Pai, vai se desenvolvendo cada vez com mais sabedoria a consciência do Cristo em nós. Recebemos gradativamente o discernimento do Cristo,
para compreendermos cada vez em maior grau o seu Evangelho da obediência à vontade do Pai, dentro de seus mandamentos e estatutos. No livro Vontade e Inteligência, ainda nos diz, na página 43, no artigo Inteligência: todas as faculdades da alma, lembram que nós falamos que o discernimento é uma faculdade? Todas as faculdades da alma que nós temos infinitamente limitadas, Deus as tem infinitas, oniabarcantes, como sejam a razão, o juízo, o discernimento, a consciência e as faculdades criadoras da alma. Então, o discernimento para nós é uma faculdade do Cristo que se desenvolve à medida em que nós colocamos em prática a santa obediência. Feita essa introdução, nós começamos a analisar, então, alicerçados nestes fundamentos, de saber interpretar, não com nossa interpretação pessoal, mas com a interpretação do Cristo, e saber discernir as coisas, não mais com discernimento humano, mas com discernimento do Cristo, nós começamos a analisar a oração do Pai Nosso. E analisamos a primeira frase: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu não vou fazer toda a análise novamente dessa primeira frase, porque levou uma reunião inteira fazendo essa análise. Vamos ver apenas o que o professor nos fala na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Os meus verdadeiros servos, que fazem a minha vontade, devem compreender que oram por minha vontade. É como se eu pedisse a mim mesmo. Assim eu orei em Cristo Jesus. Reconhecer-me-eis como Pai de vossos espíritos. Deus, Pai onipotente. Reconhecer-me-eis como Pai de vossos espíritos, que mora nos céus, de onde envio todos os pensamentos, e quanto possuís. Tudo me pertence, sois meus. Eu santifico o meu nome nos meus servos, como o Pai santifica o seu nome em seus servos. Quando nós nos colocamos, pela vontade de Deus, em harmonia com a sua vontade. Quando Ele faz a sua vontade em nós, estamos santificando o seu santo nome. E aí nós abordamos também a questão de que, se nós santificamos o nome de Deus, aqui nós pedimos, santifica, né? Como é que diz ali? Santificado seja o teu nome. Nós não podemos mais tomar o nome de Deus em vão. Porque tomar o nome de Deus em vão não é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é agir pela vontade de Deus, mortificando as obras do corpo, ou seja, não fazendo mais nada pela nossa vontade, ou como lembrou o irmão Eduardo, recebendo tudo de si. Então, nessa oportunidade, pela vontade de Deus, vamos passar a analisar a oração do Pai Nosso a partir da segunda frase. Antes, lembrando, né, que a oração do Pai Nosso são alguns pedidos que nós fazemos ao Senhor da Glória, são nossas súplicas, né, de forma estruturada, ou seja, tem um início, um meio e um fim a oração. Elas não são palavras soltas, né? Então, por isso que se diz que oração, a única deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a oração do Pai Nosso. Vocês podem ler o Evangelho todo, vocês não vão achar nenhuma outra oração nessa forma estruturada. Então, na segunda frase ele nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Assim nos diz o Cristo no professor Ugarte. Como se eu, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, como se eu e meus servos
pedisse-me o meu reino, isto é, entrar em meu reino, onde todos meus anjos fazem a minha vontade. No meu reino, ninguém é livre, nem pode pensá-lo. São uma só vontade comigo, uma só vida universal. Assim ele nos coloca na página 127 da obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Este reino, meus irmãos, que nós pedimos para entrar, não é um lugar físico, não é uma outra dimensão, ainda mais fora de nós. Porque a ideia de dimensão da ideia de fora, né? Nós conhecemos quantas dimensões? 3, né? A gente abordou na última reunião: altura, largura e profundidade. Nós vivemos num mundo tridimensional. Hoje se coloca mais uma dimensão, que é o tempo. Então, quadridimensional. Mas isso tudo, meus irmãos, é material. Altura, largura, profundidade, isso é material. Tempo, para Deus não há tempo, porque Deus é presente sempre. Deus é. Deus não foi nem será, Deus é. Então esses aspectos que transformam ou definem dimensão são aspectos materiais. Então nós não podemos colocar o reino dos céus numa dimensão, porque o reino dos céus é espiritual. E nós sabemos que ele não está fora de nós, ele está em nós. Não no nosso cérebro, não no nosso corpo, mas na nossa consciência. Aí está o reino dos céus. Porque Cristo já, e ninguém tenha dúvida disso, Cristo já habita em nós, pela santa obediência à vontade de Deus. Se não fosse assim, meus irmãos, me desculpa, nós estaríamos aqui perdendo tempo. Nós estamos esperando o quê? Algo futuro? Nós acabamos de ver que não é futuro, é presente. Deus é presente. Deus não estará em nós, Deus está em nós. Nos diz o professor Ugarte, no tema Consciência do Cristo em Nós: à medida em que cresce em nós o Espírito do Cristo, vai crescendo em nós a consciência do Pai, pois ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada, em quem obedece ao Pai segundo a sua doutrina. Diz-nos também o professor Ugarte no artigo sobre o Pai Nosso: pedimos a Deus que venha o seu reino a nós, porque na terra, dentro da lei de liberdade, estamos no reino contrário, no reinado de Satanás, que opera a mentira e engana a todos os homens. Ele está falando da consciência humana. Em todo o reino, cada um cumpre a vontade do rei. No reino de Deus, devemos fazer a vontade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sem esperar a morte física para adentrá-lo. Imaginar o contrário é tornar inútil a vinda de Cristo. Ele foi o primeiro a entrar no reino dos céus, e todos seguimos a mesma regra. No nascimento de Jesus Cristo ele acrescenta: e essa entrada no reino dos céus não é pós-mortem. Podemos alcançar estando todavia morando neste mundo físico, como expressam os apóstolos e os discípulos das primeiras igrejas. Neste estado de consciência superior, não falamos do estado de consciência inferior, falamos do estado de consciência celestial, em que todos os anjos dos céus existem, face única e exclusivamente à santa vontade de Deus,
dentro de todos os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos uma só vontade com o Pai, Deus Todo-Poderoso. A isso, a fazer a vontade de Deus exclusivamente dentro de todos os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, damos o nome de obediência aperfeiçoada. Não é mais a obediência que ainda nós derrapamos, porque essa obediência que nós ainda estamos, muitas vezes nós derrapamos no caminho. Mas quando esta obediência, nós chegaremos lá pela vontade de Deus, for aperfeiçoada, aí todos os nossos pensamentos e atos estarão em harmonia com os santos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, embora também estejamos nos céus como os anjos, porque a obediência só é praticada no reino dos céus. E o reino dos céus, de novo, não é nada material, é na nossa consciência. Então nós estamos no mesmo nível espiritual dos anjos, porque se não fosse, não teria como praticar a obediência. Porque na lei de liberdade, por mais evoluído que o sujeito seja, o espírito seja, ele não consegue praticar a obediência a Deus. Então, nós, embora também estejamos nos céus como os anjos, ainda somos limitados pelos grilhões que nos aprisionam ao mundo dos sentidos. Por isso, ainda muitas vezes esquecemos da obediência. Fato que não acontece com os anjos, que estão libertos do corpo. Eles são com Cristo obediência permanente. Não é o que o professor falou antes lá? Os meus anjos fazem a minha vontade. No meu reino ninguém é livre, nem pode pensá-lo. Nós ainda derrapamos, por quê? Porque nós estamos presos ao mundo dos sentidos, ao mundo das ilusões. Os anjos que não estão mais no corpo espírito material, eles não têm essa limitação. Por isso eles são obediência permanente. Assim nos explica o professor Ugarte, pela vontade de Deus. Pedimos ao nosso Pai espiritual que a sua vontade seja feita na terra. É a continuação, Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Pedimos ao nosso Pai espiritual que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, lhe pedimos que assim como os anjos de luz que moram nele, todos conscientes, fazedores da sua vontade, igualmente, que se realize na terra. Que sejamos nós conscientes de que estamos fazendo a sua vontade. Por outro lado, diz ele, é um absurdo imaginar que os anjos dos céus não obedecem à vontade de Deus. O que realizam é a suprema harmonia de sua obediência e de sua sabedoria inesgotável, presente em todos os anjos, que na terra realizam sua vontade obedecendo harmonicamente os santos mandamentos e estatutos ensinados no Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos trabalhar nesse sentido. Lutar com todas as, entre aspas, nossas forças. Ou com todas as forças que o Pai se dá a si mesmo em nós. Como se dependesse de nós. Como se dependesse de nós ser com Cristo, com o Pai, uma só consciência. E é isso que nós buscamos.
E o buscar, meus irmãos, já traz no verbo implícita a ideia de movimento. Buscar não é vir na reunião, ir para casa e deixar as coisas como se nada tivesse acontecido. Buscar é praticar no dia a dia a vontade de Deus, ou seja, a obediência. Buscar cada vez mais conhecimento espiritual e com base no conhecimento espiritual, aqui, conhecimento espiritual superior. Não é qualquer conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual do Cristo. E com base neste conhecimento, colocar em prática. E ele diz que isso é uma tarefa que demanda esforços tenazes. Ou seja, é muito trabalho que nós temos pela frente. Deixa eu ver se dá para a gente avançar mais um pouquinho. Se não der, a gente retoma na próxima. Na próxima frase da oração do Pai Nosso, ele nos pede: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, o professor Ugarte nos diz: com estas palavras, peço-me o meu pão espiritual, meu espírito de verdade. Eu disse: eu sou o pão da vida. Capítulo 6, versículo 48 do meu Evangelho, que escrevi em meu apóstolo João. Viram como ele aborda a questão que eu escrevi em meu apóstolo João? Ele não diz que escreveu através de João, porque através da ideia de intermediário. E o único intermediário entre Deus e o homem é Cristo. Então ele diz que eu escrevi em meu apóstolo João. A obediência que eu faço no meu apóstolo, no meu servo Dalvani, a obediência que eu faço na minha serva Jéssica, não através deles, mas neles, Cristo age em nós e não através de nós. Isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado. O pão que me peço em meus servos é fazer neles a minha vontade e não através deles a minha vontade. Com a minha vontade está a minha vida. Os meus verdadeiros servos comem a mesma comida espiritual que eu comi em Jesus Cristo, que é fazer a minha vontade. Esse pão espiritual, meus irmãos, que nos fala o Senhor, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é aquela vontade realizada dentro de todos os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a obediência aperfeiçoada. É esse pão que nós buscamos, a obediência aperfeiçoada. Assim nos diz o Senhor: meu alimento espiritual foi cumprir a doutrina que recebi de meu Pai Celestial. Página 126 da obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Entrando os discípulos, lhe rogavam dizendo: mestre, come. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas ele lhes respondeu: eu para comer tenho manjar que vós não conheceis. Os discípulos, pois, diziam uns para os outros: porventura alguém trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. No artigo A Consciência do Cristo em Nós, o professor Ugarte complementa: o alimento do Cristo em nós é a obediência ao Pai dentro dos seus mandamentos e estatutos. Ou seja, não é simplesmente a obediência,
é a obediência dentro dos seus mandamentos e estatutos. Lembremos, que na lei de liberdade os homens também obedecem a Deus de forma inconsciente. Essa obediência inconsciente não é o alimento do Cristo em nós. A obediência consciente dentro dos mandamentos e estatutos que é o alimento do Cristo em nós. Ao pedir o pão, devemos pensar que pedimos sua mente, seu Espírito Santo, seu espírito de obediência a Deus, porque todas essas palavras são sinônimas. Porque diz: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão jamais morrerá. É aquilo que o irmão Eduardo estava falando, da vida eterna. Quem pratica a obediência a Deus, ou seja, come desse pão, que é a mente de Cristo, que é a obediência aperfeiçoada, jamais morrerá. Nós estamos falando aqui em morte física. Isso não nos interessa. Isso é contingência da matéria. Isso acontece com todo mundo. Nós estamos falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Lembremos que o professor Ugarte nos fala: todos que estão na lei de liberdade são mortos para a vontade de Deus. Quando um dos discípulos chega para Jesus e diz: deixa eu primeiro sepultar meu pai, o que Jesus disse? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ele não estava falando da morte física, ele estava falando da morte espiritual. Pensar que lhe pedimos o alimento diário, ou seja, o pão material, o pão de farinha de trigo ou outra farinha qualquer, constitui o maior dos absurdos, opostos à verdadeira doutrina, porque Cristo jamais pediu ao Pai alguma coisa material. Deus sabe o que necessitamos antes mesmo que peçamos. O meu Deus, está em Filipenses, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a confiança ilimitada. Quando nós lemos isso aqui, nós temos que ter certeza disso aqui. Meu Deus, nos fala o Cristo em seu apóstolo Paulo, não através do apóstolo Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não andeis, e todo mundo conhece essa passagem, Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí ele complementa depois, Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo todo, como nós havíamos falado pela vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Mas somente quando fazemos a vontade de Deus de forma consciente, dentro dos santos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, é que estamos realizando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na página 180 da obra As Duas Grandes Leis Espirituais, o professor Ugarte nos diz: unificados na vontade. Lembra que ele fala que a unidade, que o homem não tem que imaginar que ele cria a unificação, ele tem que aceitar como uma lei pré-existente, a lei da unidade. Então diz ele aqui, unidade é isso aqui, unificados na vontade, ou seja, sendo uma só vontade. Conheceremos a nossa vontade divina, suprema lei a que consciente ou inconscientemente obedece
todo o universo espiritual. Diremos assim, já que a verdade não seria compreensível em um estado de consciência materializado pela nossa vontade inferior ou humana. Quando nós começamos a praticar a obediência a Deus, nos nossos primeiros passos, nós ainda imaginamos que somos nós que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é normal. À medida em que progredimos na senda do Redentor, vamos por Cristo sendo ensinados de que quem realiza a vontade de Deus em nós é o próprio Pai. Quanto mais, pela vontade de Deus, nós conseguimos nos identificar com essa vontade superior, mais aperfeiçoada vai sendo, de novo, entre aspas, a nossa obediência e a nossa negação. Assim, nos alimentando com o verdadeiro pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, vamos compreendendo a vontade de Deus e nos harmonizando com ela, tornando-nos um só com o Pai, ainda que no plano físico, pois, como diz o professor Ugarte, a unificação se alcança por gradações, ou seja, diferentes graus de unificação. E ela, a unificação, é alcançada ainda aqui neste plano físico, não é para depois da morte. Nós alcançamos não a unificação absoluta. Nós alcançamos, como ele nos diz, unificações por gradações, ou seja, diferentes graus de unificação. Cada passo que nós damos na obediência a Deus é um grau a mais de unificação que nós vamos alcançando, ou seja, mais perto de alcançar a grande unificação. Nos diz o professor Ugarte, na página 128 e 129 das duas grandes leis espirituais. Reconheço-me em meus servos ter eu o domínio absoluto sobre todo o universo, no sentido de tudo quanto existe, chegando a ter em meus servos o meu poder em progressivas gradações. Ou seja, ainda aqui no plano físico. Eu lhes tenho dado, diz o Cristo em seu apóstolo João, a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós somos um. E na página 152 da obra As Duas Grandes Leis Espirituais, o Cristo no professor Ugarte nos diz: essas palavras indicam o fim supremo que devemos começar na Terra, a unificação com Deus, fim único para o qual fomos criados. Por isso nós estamos aqui, para buscar essa unificação com o Espírito Santo de Deus, mediante a prática da santa obediência à sua vontade. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Rogo que Ele nos conserve firmes e perseverantes na sua santa doutrina, e que Ele nos conserve a salvo, até que proximamente possamos estar aqui reunidos pela sua santa vontade. Eu dou graças a Deus mais uma vez, e pela vontade de Deus eu devolvo a palavra ao irmão Eduardo para que faça o encerramento da reunião. Que Deus esteja conosco. Damos graças, irmãos, por aquilo que o Senhor nos fez ouvir, e escrevendo através no irmão Fernando, né, essa expansão da oração do Pai Nosso, que realmente é uma oração
e a única oração ensinada por Cristo Jesus, e como ele disse que nós devemos orá-la de forma consciente, sabendo aquilo que estamos orando e pedindo, essas petições que nós vamos fazendo, e isso nós vamos gradativamente também ampliando o nosso tempo. Cristo vai nos dando cada vez mais também esse entendimento da verdadeira oração. Peço que todos, então, pela vontade de Deus, se coloquem de pé para fazermos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras, quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua santa doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos neste momento que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, até a Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com Tua sabedoria. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos, e em tudo bem, livrando-nos do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por todos os irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do Teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de Teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, te suplicamos que ampare os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus.
momento, né, nós pedimos que aqueles que desejarem falar, que dar alguma manifestação, sobre o que sentiram na reunião, ou alguma manifestação que tiverem em casa, estão com a palavra neste momento, né, os irmãos e as irmãs. Graças a Deus por tudo que o Senhor está falando. Então, se ninguém mais deseja falar, vamos todos de pé pela vontade de Deus. Então, cantar o hino da obediência. Vai ser. Viver.
Deus, Senhor e Pai nosso, por mais esta oportunidade de nos reunirmos em Teu santo nome, isto é, por Tua santa vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por Sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.